Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula, vamos criar um relatório de vendas por país. Então, o principal objetivo aqui vai ser combinar algumas funções essas que você vem aprendendo aí ao longo do curso, né? Agora a gente vai juntar várias delas para chegar num resultado e também tornar esse relatório automatizado. Então, o usuário ele vai inserir informações na base de dados. A partir do momento que ele insere essas informações, o relatório é atualizado automaticamente. Sem precisar clicar em um botão de atualizar, sem precisar fazer nada. Esse é um conceito que é usado principalmente em dashboard, onde você insere informações em uma base de dados. Essas informações são atualizadas automaticamente lá na sua planilha de apresentação, né? Sem precisar fazer nada. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos lá para a nossa aula. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte. Eu tenho organizado esse arquivo em 3 planilhas. Relatório, dados, cálculos. Esse é um conceito que é utilizado muito em dashboard e um conceito de visualização de informação, onde a gente organiza isso aqui da seguinte forma. A gente trata isso aqui como camadas. Então, eu tenho uma camada de informação, que são os meus dados, que estão aqui. Eu tenho uma camada de transformação, que é a minha planilha de cálculos, tá? É onde eu vou pegar os dados daqui da planilha de dados e transformar aqui em cálculos. E eu tenho a minha camada de apresentação, que é o meu relatório. Então, quando você faz esse tipo de divisão, você facilita uma possível edição dos dados, uma possível inserção de mais informações, e o procedimento aqui fica todo automatizado. Você não precisa voltar na planilha de cálculos para alterar alguma coisa. Então, o principal objetivo é que o usuário só insira informação e essa informação seja calculada automaticamente na planilha cálculos e exibida aqui no relatório. Então, isso é um conceito interessante, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tem muito mais coisa aqui por trás disso, é só uma introdução, você vai me ver falar isso aí mais para frente, vou começar a falar sobre dashboard, sobre conceitos de visualização da informação, eu vou trazer mais sobre isso aqui. Mas é importante você manter esse padrão. Tá? Se você tem um relatório para exibir, você construir dessa forma, onde você exibe as informações aqui, você organiza os dados, sua base de dados aqui, onde você tem informação, cálculos é onde você transforma essas informações e aqui você exibe. Fazendo dessa forma, claro que isso não é obrigatório, mas eu te aconselho a fazer dessa forma, você vai conseguir automatizar bastante aí o processo das suas planilhas. Então vamos lá. Dito isso, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero criar aqui um relatório dos países. Você vai ver que aqui nos dados os países se repetem. O primeiro passo é criar uma lista exclusiva. Os nomes aqui dos países têm que aparecer sem repetição. Para depois eu calcular o total e fazer um gráfico aqui. O que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui dados. Eu vou usar aqui um atalho, né, que é o end e a seta para baixo, que eu vou para a última célula. Eu tenho aqui informações até a linha 1000. O que eu vou fazer? O objetivo aqui é quando o usuário inserir informações aqui, isso automaticamente vá para a planilha relatório, só que não vai ser uma ligação direta. Primeiro eu vou trazer para cá para cálculos, para depois vir para cá para relatório. Então eu vou copiar isso aqui. Ó, eu tenho aqui informações até a linha 1000. Vamos fazer o seguinte, considerando que eu vou inserir mais informações nessa planilha, eu vou criar aqui um vínculo, né, entre a planilha dados e a planilha cálculos, até a linha 2000, por exemplo. Não poderia ser qualquer posição da linha ali, né? Aqui eu estou criando 2000, mas considerando que você vai inserir mais informações, aí fica a seu critério até o link que você vai colocar. Eu vou colocar até 2000. Como é que eu vou fazer aqui? Uma outra dica para selecionar isso aqui mais fácil. Ó, eu estou aqui, célula B1. Aqui na caixa de nome, eu vou clicar, vou colocar o 2 pontos, vou colocar assim, ó, B2000. Isso vai fazer com que o Excel selecione. A caixa de nome eu consigo selecionar também. Dou um Enter. Ó, selecionei do B1 até o B2000. Dá um Ctrl C para copiar. Vou aqui na planilha cálculos. Detalhe agora, na hora de colar, eu não vou colar normal. Se eu colar normal, isso não vai ter vínculo nenhum. Eu vou colar um vínculo, que é aqui, ó. Na setinha, abaixo do colar, tem várias opções aqui de colagem. E aqui eu tenho, nessa parte aqui de outras opções para colar, um colar vínculo. Quando eu faço isso, ó, vou dar um clique. O que vai acontecer? Na célula, ele não tem o texto, ele tem um vínculo com a planilha, ó, igual dados B1, depois igual dados B2, B3 e assim por diante.
Isso é interessante porque quando eu adicionar informações aqui, já vai aparecer automaticamente aqui. Então, isso que eu copiei, ele veio aqui, ó, vamos selecionar aqui a célula A1000, ó, até A1000. O que aconteceu? Quando terminou a informação lá, apareceu 0 aqui. Não tem problema não, a gente vai tratar esse 0 aqui depois. É porque está vazio lá a célula, então ele deu 0. Quando eu inserir uma informação lá na célula 1001 dessa planilha, vai vir para cá automaticamente. Então, o primeiro passo era esse, trazer para cá as informações da coluna país, que era que é importante aqui no relatório. Bom, agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma coluna que eu vou chamar de auxiliar. Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar uma lista exclusiva com esses países, uma lista sem repetir. Você pode pensar, eu poderia fazer isso de uma outra forma, com uma tabela dinâmica, com um filtro avançado, ou até mesmo com Power Query. Sim, conseguiria. Mas como a gente está tratando aqui de um curso que fala de fórmulas, e o principal objetivo aqui também é de deixar esse processo automatizado, com fórmulas, como eu tinha citado anteriormente, você não vai precisar fazer nada. Inserir informação, isso vai ser atualizado automaticamente. Então a gente vai tratar disso aqui com fórmulas. A teoria aqui é a seguinte. O primeiro nome, independente de qual nome seja, ele é o primeiro da lista. Ok? Então, qualquer nome que tiver aqui é o primeiro da lista. Então, eu vou colocar o número 1. Aqui, qualquer nome que tiver ali é o primeiro da lista. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer com que o Excel verifique se esse próximo nome aqui já apareceu na lista. Ou aqui no exemplo aqui, Hungria. Hungria não apareceu aqui ainda. Aqui vai ter que entrar o número 2. Hungria já apareceu. Então, a fórmula vai ter que identificar que esse nome já apareceu aqui e não fazer nada. Passa para o próximo. Noruega. Noruega não apareceu ainda, então vai ser o número 3. Depois, Noruega já apareceu, não faz nada. Suíça não apareceu, número 5. E assim por diante. Essa é a nossa fórmula que a gente vai fazer para ele conseguir identificar aqui. Depois a gente vai fazer um índice ali com correct para trazer o nome do país. Por enquanto é uma coluna auxiliar só com os números. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar aqui, né, esses números. Eu vou fazer assim, ó. A minha função vai ser uma função C, que vai testar se a contagem dessas células aqui, usando o critério aqui do país, é igual a 1. Então, ou seja, eu vou dizer para o Excel, conta essas duas células aqui. Hungria aqui é igual a 1. Se for, eu vou pegar esse número aqui e vou somar 1 em cima dele. Então, tem 1 mais 1, 2. Agora, um detalhe importantíssimo, que você tenha atenção aqui agora, que eu vou usar essa técnica 2 vezes. Quando eu chegar aqui, a fórmula não pode selecionar só esses dois aqui para contar, porque se o Bélgica aparecer aqui no meio, ele não vai pegar essa célula aqui. Vai parecer que ele apareceu a primeira vez. Então, a gente vai usar um conceito de fixar célula, porque o intervalo tem que sempre começar aqui. Tem que começar sempre no primeiro país. Conforme eu for puxando aqui na alça de preenchimento, ele vem contando, mas desde o primeiro. Tá? Não posso deixar aqui solto, né, como uma referência relativa, porque se eu tiver aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo aqui, ó, Bélgica. Se eu não fixar a célula, quando eu chegar aqui, ele estiver contando isso aqui, ó, vou pegar aqui, por exemplo, aqui. Para ele aqui o Bélgica apareceu uma vez só, mas na verdade ele já está aqui. Então o intervalo tem sempre que começar na primeira célula. Como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer aqui, ó. Eu vou usar uma função C. E já vou fazer o seguinte, ó. Aqui no valor falso é vazio, né? Se não for, não vai acontecer nada. Eu vou preencher aqui. No teste lógico, eu vou usar um cont-C para ele contar essas duas células aqui, ó. Então aqui eu vou clicar na setinha aqui do lado da barra de fórmulas, pegar o cont-C. Qual é o meu intervalo? São essas duas células aqui. Então eu vou contar dentro desse intervalo aqui essa informação, que é a Hungria. Repara o seguinte, apareceu 1. Ou seja, a Hungria aparece uma vez dentro desse intervalo. Aqui na barra de fórmulas, eu vou clicar na função C. E eu vou completar esse meu teste aqui. Então, essa contagem aqui, para que eu consiga colocar ali o número 2, indicando que é um próximo nome aparecer na lista, um nome exclusivo, essa contagem aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, se o nome apareceu uma vez aqui, então ele tem que somar com o de cima. Só que não vai ser simplesmente um somar, tá? Porque se eu pegar aqui no valor verdadeiro, por exemplo, e fazer isso aqui, ó, vai funcionar, tá? Mais 1 vai dar o 2 aqui. Legal. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fixar, lembra que eu disse que o intervalo tem sempre que começar
célula A2. Eu vou fixar esse A2 aqui, ó, não F4 aqui. Fixei o A2, só o A2, tá? O intervalo é sempre começar aqui. Vou dar um Enter, vou puxar aqui. O que acontece? Ele gerou um erro aqui. Por que ele gerou um erro aqui? Porque como eu mandei somar aqui com a célula anterior, B2 mais 1, aqui está o B3 mais 1, ó, aqui está o B4 mais 1. B4 é uma célula vazia. Então eu não posso simplesmente pegar um número que está na coluna, o último número ali, e somar 1. Eu tenho que verificar quem é o maior valor do intervalo e somar 1 em cima dele. Que eu vou ter certeza que eu vou estar pegando um número, não vou estar pegando uma célula vazia. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer isso com a ajuda do máximo, né? Então eu vou deletar isso aqui. Isso aqui eu só puxei aqui para você entender, porque não funcionaria somando simplesmente com uma célula. Eu vou entrar aqui no inserir função. E aqui, ó, ao invés de eu colocar esse B2 mais 1, aqui vai entrar a função máximo. Então eu vou clicar na setinha aqui e vou pegar aqui, vamos lá em mais funções. Uma aqui em estatística. Vamos pegar aqui o máximo. Agora, o conceito aqui, como eu tinha dito antes, para você prestar atenção no que eu fiz aqui no cont C, de fixar a primeira célula, vai valer a mesma coisa para o máximo. Qual é o meu máximo? Dessa célula aqui, até onde? Até ela mesma, B2 até B2. Sendo que o primeiro B2, só o primeiro fica fixo. Só o primeiro vai ficar fixo, porque quando eu puxar na alça aqui, ele tem que verificar quem é o máximo desde o B2. É igual o conceito do cont C, ele tem que contar desde o primeiro, que tem que ver o máximo desde o B2. Então ele me disse que é 1. Legal. Volto aqui no C. Vou dizer o seguinte, ó, o máximo dessa coluna, eu quero que você some mais 1. Mais 1. Eu vou ter aquele mesmo 2 que eu tinha anteriormente. Vou clicar em OK. Vou puxar na alça. O que aconteceu aqui? Deu vazio. Por quê? O cont C, ele está fazendo isso aqui, ó. Cont C desse intervalo aqui, ele está contando Hungria. A Hungria apareceu 2 vezes, então ele não faz nada. Vamos puxar mais um aqui. Aqui, ó, ele está fazendo um cont C de Noruega, desde a primeira célula até aqui. Noruega apareceu a primeira vez, fez o máximo daqui até aqui. O máximo é 2, mais 1, 3. E assim eu consigo criar a minha lista de números para depois criar a minha lista exclusiva de países. O que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, na alça de preenchimento, para não ter que arrastar até o final, né? 2 cliques aqui para ele preencher com a fórmula até o final. Vai ter um pequeno detalhe aqui, ó, você vai ver agora. Eu vou aqui, ó, selecionar a célula B1000. B1000 é o último país. O que aconteceu? Quando chegou em B1001, ele contou 0. Por quê? Porque para ele não sabe que o 0 aqui, o 0 é uma informação que apareceu a primeira vez. Então não quer dizer que ele, por ser um texto aqui é um número, ele vai saber identificar. Não, para ele o 0 aqui apareceu a primeira vez, ele vai contar. Só que eu não posso contar o 0. Eu também não quero apagar aqui, né? Porque se eu apagar aqui, depois eu atualizar informações aqui na base de dados, essa informação não vai vir para cá. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer para o Excel aqui, ó, vou subir a barra de rolagem. Antes dessa fórmula aqui, vou dizer o seguinte, ó, vai entrar um outro C aqui, um C simples. Se essa célula aqui for igual a 0, então não faz nada. 2 aspas, vazio. Se não, em ponto e vírgula, faz toda essa fórmula que eu fiz anteriormente e fecho aqui o parênteses do C. Então com isso eu criei um filtro aqui, né? Para ele filtrar, ele só vai fazer aquela fórmula ali se o valor da célula for diferente de 0. Aí eu dou um Enter aqui, novamente a gente dá um duplo clique. Poderia ter feito direto, tá? Eu só fiz aqui para você entender melhor. Agora eu vou lá novamente no B1000. Você vai ver que agora não aparece mais. Ele só vai contar aqui até o 22, né? Que o 0 era 23. São 22 países que eu tenho. Tranquilo, já tenho a minha numeração. E agora, como é que eu crio aqui? Vou colocar um rótulo aqui para identificar. Aqui é o sem repetir, países sem repetir. Vamos juntar 3 funções, índice, corresp e lim. Funções que você já conhece aí, que a gente vai trazer agora combinando para trazer esses países sem repetir. Então vamos lá, primeiro vai começar com o índice. Aqui. Qual é a minha matriz? Minha matriz é essa aqui, ó. Eu vou selecionar pela coluna, que aí ele vai até lá ao final, né? Não preciso clicar, arrastar. Poderia até colocar aqui do A1 aqui até o B2000. Poderia, mas vamos selecionar por aqui, que também funciona, ele vai até a última linha.
Ó, a linha, o que eu estou procurando aqui? Eu vou procurar o seguinte, esses números aqui, eu tenho que procurar os números para retornar o nome do país. Então, quando eu achar os números, eu acho o nome dos países sem repetir, porque quando a célula está vazia, o país já apareceu. Então, só o que me interessa são os números. Então, o que eu quero de resultado é o nome do país, que está na primeira coluna. Eu já vou colocar na coluna aqui 1. Não é nem necessário, né? Quando você não coloca nada aqui, ele já considera que é a primeira coluna. Mas eu vou colocar aqui só para facilitar o entendimento. Coluna 1, nome do país. E a linha? A linha, eu quero procurar os números. Mas eu não posso digitar aqui o número 1. Porque aqui, o número 1, eu tenho que procurar o número 1 aqui. O número 1 está na segunda posição desse intervalo. Como é que eu procuro aqui e retorno a posição de uma informação? Função corresp. Então, o corresp vai entrar aqui para procurar esses números e me trazer a posição de cada um deles. Então, estando aqui em número linha, clico na setinha aqui e vamos pegar o corresp. Mais um detalhe aqui. Quem é o valor procurado? Eu não posso digitar. Poderia digitar 1 aqui? Poderia. Vou colocar 1 aqui. Você vai ver o seguinte. A matriz procurada é aqui. E o tipo correspondência é 0. O que vai acontecer? Ele vai me trazer a posição 2. Tá certo. Ó. 1 é a segunda posição no intervalo. Juntando a linha 2 com a coluna 1, que eu coloquei aqui no índice, ó, eu retorno Bélgica. Tem que dar certo. Só que se eu fizer isso aqui, puxar na alça, vai dar Bélgica para todo mundo, porque eu digitei o número 1 aqui. Isso tem que ser uma coisa dinâmica. Ele tem que procurar o número 1, depois o número 2, depois o número 3. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar, ó, as linhas do Excel aqui no cantinho. Para eu pegar as linhas do Excel, eu uso a função lin. Vou digitar ela aqui, que ela é bem simples. Lin. Lin de quem? Eu quero o número 1 aqui. Então, eu clico em A1. Poderia ser A1, poderia ser B1, poderia ser C1. Qualquer coluna, desde que seja linha 1. Porque eu quero o resultado número 1. Quando eu puxar isso para baixo, o valor procurado já vai ser o número 2. Quando eu puxar mais uma vez para baixo, o número 3. Depois 4 e 5, que são os números da linha do Excel. E aí eu vou estar procurando esses números aqui. Ó. Vou clicar em OK. Quando eu puxo aqui para baixo, ó, o que ele procura é o número 2. O número 2 está aqui, Hungria. Aqui, que eu estou na sequência, né, parece que ele vai deixar vazio para pular. Mas não, ó, quando eu puxar mais um, o que acontece? Noruega vem para cá. Por quê? Porque ele procura o número 3 agora. Lembra que a linha do Excel está mudando. Ó, linha 3. Então ele vem descendo aqui nessas linhas, só que procurando aqui. E aí fazendo isso, ó, eu vou puxar aqui. A gente tem 22, né? Até o 23 aqui. Só que eu não vou deixar só até o 23, logicamente, porque depois eu quero inserir mais informações. Quando eu puxar mais um, ó, não tem mais. Por quê? Porque aqui ele está procurando o número 23, só tem 22 países. Não tem problema não. Ó. Eu vou clicar aqui, antes do índice, vamos colocar um se erro aqui. Se der um erro nessa fórmula, não que atrapalharia, tá? Porque vai ficar aqui, lembra da divisão? Essa planilha cálculo aqui, no final até eu vou ocultar. A ideia é que você faça isso para evitar que o usuário altere alguma coisa aqui. Então, não que atrapalharia, mas para ficar certinho, a gente prende mais uma função ali, que é o se erro, colocar ele na frente, se der um erro, fica vazio. E aí eu vou dar um duplo clique aqui, e novamente um duplo clique aqui, para ele ir até o final lá. Então, ó, eu tenho aqui Reino Unido, que é o 23. Vou fazer um pequeno teste aqui, ó. Se eu vir aqui na planilha dados, vamos lá para a última célula, e vou colocar aqui um país que não está ali. Vou colocar aqui... acho que a África do Sul não está ali, né? África do Sul. Dou um Enter. Opa, ficou errado aqui. África do Sul. África do Sul, vou clicar em cálculos, ele já veio automaticamente para cá. Porque a fórmula já contou, viu que ele aparece uma vez só aqui. Ele apareceu como o número 23 nessa lista. O lin está procurando o 23 aqui, retornando a posição dele da primeira coluna. Então esse que é o procedimento, vai ficar tudo automático. A gente vai passar isso aqui lá para a nossa planilha de relatório. Tá? Eu vou só apagar aqui um teste, depois a gente vai inserir informações aqui para valer, para ver essa alteração lá no relatório. Então, ó, já criei aqui, já está pronto aqui meu cálculo. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essas informações aqui, onde eu transformei os dados. Lembra que eu tenho aqui informação, transformação. Transformei aqui e agora eu quero apresentar aqui. Como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o igual e vou buscar essa informação aqui, ó, que é esse país. Vou fazer assim, ó, vou puxar aqui, vamos puxar aqui até a linha 200. Subir aqui a barra de rolagem.
vai ficar vazio aqui, que é onde não tem nada lá, não tem problema. Cliquei, arrastei aqui, ele ficou vazio aqui, não apareceu nada. Agora, aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu já tenho a lista, ó, com todos os países. Vou fazer aqui um soma C. Vamos lá em matemática. Vou pegar aqui o soma C. Soma C, qual é o meu intervalo? Aí da base de dados agora. Dados, todos os países aqui. Qual é o meu critério? Primeiro país. Qual é o meu intervalo soma? Em dados, essa coluna aqui, ó, o total. Vou clicar em OK. Já tem o total da Bélgica, vou dar um duplo clique aqui. Ó. Aí o que vai acontecer? Na questão da soma aqui, vai dar 0 porque aqui está vazio. A gente poderia fazer o seguinte, ó, só para não aparecer o 0, colocar novamente o C aqui. Ó. Se essa informação aqui, que está do lado aqui, vamos clicar aqui na célula, for igual a vazio, então fica vazio. Se não, faz a soma. Faz parênteses, não enter. Novamente eu dou um duplo clique aqui. Agora não aparece mais. Vamos formatar isso com moeda. Eu já tenho praticamente aqui o meu relatório pronto, com os países aqui sem repetir e com o total vendido de cada um deles. Para finalizar, vou fazer um gráfico aqui, mas um gráfico com formatação condicional. Um gráfico dentro da célula aqui. A gente vai fazer isso. Simples, ó. Eu vou repetir o valor aqui, igual essa célula aqui. Ele vai repetir o valor, eu vou dar um duplo clique para ir até o final. Já vai ficar vazio aqui, porque está vazio também, ele já veio até aqui. Vou selecionar todo esse intervalo aqui, né? Eu fui até ali em 200, né? Vou botar aqui D3 até D200. Vamos criar uma formatação condicional com uma barra de dados. Vou pegar aqui, vou botar um verde aqui, né? Um verde. Só que o que acontece? Eu não quero que apareça o valor, só quero que apareça a barra. Então a gente vai vir aqui na formatação condicional, vai gerenciar as regras, vai editar essa regra aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, mostrar barra somente. Eu tenho aqui, não quero borda, né? Já está sem borda. Borda verde, poderia trocar a cor aqui se quisesse. Então marquei aqui, mostrar barra somente. Dou um OK, no OK novamente. Já tenho aqui o meu relatório com um gráfico aqui numa formatação condicional, né, de uma barra de dados. E o grande objetivo aqui é o quê? O usuário vir aqui, inserir informações e isso vir para cá automaticamente. Vamos testar. Vou ocultar essa planilha de cálculos, tá? Isso aqui não vai ficar visível para o usuário, ocultei. O usuário só vai inserir informações aqui. Então vamos lá para a última célula. Vamos colocar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar essas 4 linhas aqui. 5 linhas, né? 5 linhas, vou dar um Ctrl V aqui. E aqui a gente vai colocar, não tinha colocado antes, eu apaguei, né? Então não tem problema eu colocar aqui, porque o África do Sul ainda não apareceu ali na lista. África do Sul. E copio a África do Sul aqui. O usuário inseriu informações aqui. Se você for no relatório, a África do Sul já apareceu aqui. Claro que a barrinha vai ficar aqui menor, porque ele tem menos informações aqui, né? Bom, então esse é o nosso objetivo, ó. Um relatório automatizado com uma lista exclusiva de países, onde o usuário insere informações aqui e o relatório atualiza automaticamente. Bom, meu amigo, chegando ao final dessa aula, uma aula onde a gente tratou sobre um relatório automatizado, criamos algumas fórmulas aqui, ó. Vou reexibir aqui a planilha de cálculos, ó. Criamos aqui fórmulas de C, máximo, conte C, se erro, índice, correto, pelinho, funções que você já aprendeu aí nas aulas anteriores e a gente juntou tudo aqui. Falei também um pouco sobre o conceito de organização da informação, onde eu tenho aqui os meus dados brutos, né, que a gente chama de informação, cálculos é a minha transformação e o relatório é a minha apresentação. Bom, então, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Suas planilhas. Então vamos lá. Dito isso, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero criar aqui um relatório dos países. Você vai ver que aqui nos dados os países se repetem. O primeiro passo é criar uma lista exclusiva. Os nomes aqui dos países têm que aparecer sem repetição. Para depois eu calcular o total e fazer um gráfico aqui. O que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui dados. Eu vou usar aqui um atalho, né, que é o end e a seta para baixo, que eu vou para a última célula. Eu tenho aqui informações até a linha 1000. O que eu vou fazer? O objetivo aqui é quando o usuário inserir informações aqui, isso automaticamente vai
para planilha relatório, só que não vai ser uma ligação direta. Primeiro Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula vamos criar um relatório de vendas por país. O principal objetivo aqui vai ser combinar algumas funções essas que você vem aprendendo aí ao longo do curso, né? Agora a gente vai juntar várias delas para chegar num resultado e também tornar esse relatório automatizado. Então, o usuário ele vai inserir informações na base de dados. A partir do momento que ele insere essas informações, o relatório tem uma camada de informação, que são os meus dados, que estão aqui. Eu tenho uma camada de transformação, que é a minha planilha de cálculos, tá? É onde eu vou pegar os dados daqui da planilha de dados e transformar aqui em cálculos. E eu tenho a minha camada de apresentação, que é o meu relatório. Então, quando você faz esse tipo de divisão, você facilita uma possível edição dos dados, uma possível inserção de mais informações e o procedimento aqui fica todo automatizado. Você não precisa voltar na planilha cálculos para alterar alguma coisa. Então, o principal objetivo é que o usuário só insira informação e essa informação seja calculada automaticamente na planilha cálculos e exibida aqui no relatório. Então, isso é um conceito interessante, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tem muito mais coisa aqui por trás disso. É só uma introdução, você vai me ver falar isso aí mais para frente. Vou começar a falar sobre dashboard, sobre conceitos de visualização da informação. Eu vou trazer mais sobre isso aqui. Mas é importante você manter esse padrão. Tá? Se você tem um relatório para exibir, você construir dessa forma, onde você exibe as informações aqui, você organiza os dados, sua base de dados aqui, onde você tem informação, cálculos é onde você transforma essas informações e aqui você exibe. Fazendo dessa forma, claro que isso não é obrigatório, mas eu te aconselho a fazer dessa forma, você vai conseguir automatizar bastante aí o processo atualizado automaticamente. Sem precisar clicar em um botão de atualizar, sem precisar fazer nada. Esse é um conceito que é usado principalmente em dashboard, onde você insere informações em uma base de dados, essas informações são atualizadas automaticamente lá na sua planilha de apresentação, né? Sem precisar fazer nada. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos lá para a nossa aula. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte. Eu tenho organizado esse arquivo em 3 planilhas. Relatório, dados, cálculos. Esse é um conceito que é utilizado muito em dashboard e conceito de visualização de informação, onde a gente organiza isso aqui da seguinte forma. A gente trata isso como camadas. Então, tem